Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Jesus disse a eles: segue-me, e farei de vós pescadores de homens. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, e o Evangelho nos apresenta esta temática do chamado, os primeiros discípulos de Jesus, as primeiras experiências onde Jesus começou a reunir um grupo de pessoas que se tornaram discípulos, que se tornaram apóstolos e que hoje nós podemos também imitar as suas virtudes. Vejam que o chamado de Jesus, ele acontece, a duas duplas de irmãos. Interessante que essas duas duplas aqui deram muito certo, Só se separaram na diáspora. Foi a dispersão dos cristãos. A diáspora foi aquele momento em que os cristãos perseguidos, logo na igreja nascente, depois da morte de Jesus, começaram a se espalhar por diversas regiões. E o nome de Jesus foi sendo anunciado em diversas realidades. Estas duplas aqui, do contrário das duplas dos tempos de hoje, que muitas vezes se dividem, se deixam, se largam, essas duplas deram certo, foram até o final. Agora, notemos uma coisa interessante. Jesus chama os seus discípulos de dentro de uma fraternidade. Jesus pesca irmãos, porque o Evangelho foi muito claro: Pedro e seu irmão André, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Vejam, Jesus tem o apreço pela fraternidade. Ele chama aquele discípulo, mas também chama o seu irmão. Jesus tem apreço por essas relações fraternas. Jesus não é pró-separados, mas Jesus é pró-juntos. Jesus tem esse apreço por realidades que formam comunhão, que formam comunidade, que agregam. As duplas que Jesus forma são um mistério da providência. E não estou falando só destas duplas do Evangelho, mas quando, por exemplo, Jesus coloca alguém próximo de você, na sua comunidade, na sua paróquia, no seu ambiente de trabalho, quando Jesus une pessoas, é um sinal claro da sua providência. Quem está perto de nós não está por acaso, está por um desígnio da providência divina que quer formar comunidade, que quer dar ao mundo um testemunho de comunhão. As redes e as barcas não valem mais do que as relações fraternas, porque depois as redes e as barcas passaram, ficaram para trás. O que ficou realmente foram as pessoas. Então, todas as realidades desse mundo vão passar um dia, mas as relações que nós construímos, estas precisam permanecer para sempre. Jesus ama a fraternidade e Jesus não quer a divisão. Não quer a divisão entre nós, comunidades, paróquias, não quer a divisão nas nossas famílias, nas nossas realidades sociais, mas Ele quer que nós nos unamos, porque nós fazemos parte da família de Jesus. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.